Olá, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao Eleve o Level Cast, mais um episódio que vai entregar aquela mentoria semanal para vocês. Hoje de volta, graças a Deus, a minha amiga, co-host, mentora, estava em Dubai, me deixou, me abandonou aqui, me trocou pelos árabes, mas está de volta aqui ao meu lado. Lilian Marins, seja muito bem-vinda de volta. Que delícia! Confesso que eu estava morrendo de saudade. Aquela história Mentira. De Habib, come to Dubai. Já fui, já voltei, tô na Bahia. Dubai não, tô na Bahia. Léo, que saudade eu tava do programa. Tava com saudade do Dendê? Dendê, mancha de Dendê não sai. Você vai pra qualquer lugar, você deixa a sua marca. Eu fui pra Dubai e voltei porque o Dendê é o Dendê. O deserto tem seus encantos, mas tem seus encantos muito rápido, e desafios. Menino, eu passei por uma tempestade de areia, que eu disse, eu prefiro a areia da Bahia, tomando um drinkzinho, mais relaxando, calma, mais né? calmo. Com a baiana de acarajé ali. Bem isso. Tô de volta. Que bom que eu voltei. Muito obrigada pela audiência de todos vocês. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Eleve Level, o seu podcast que te leva... o nível. Bora lá, bora que hoje promete, viu? Tô animada. Vamos lá, hoje a gente tem aqui um cara, eu sempre falo isso, né? Eu tenho que mudar essa abertura, mas é porque a gente só traz gente fora da curva aqui, mas Kiko Kislansky é o nome do cara que tá aqui com a gente hoje. Kiko, seja muito bem-vindo ao Eleve o Level Cast. Muito obrigado, Léo, Lilian, uma alegria estar aqui, né, e ver a sintonia de vocês aí já me empolgou ainda mais ver esse nosso papo. A energia já sobe, né, Kiko? A energia já subiu. O level já subiu só no comecinho aqui, sobre já frequência. Subiu o level. E eu gosto de já abrir essa fala, porque como é bom saber que você já sentiu essa energia, é isso que a gente quer. Sim. Que você em casa também, e você que está acompanhando hoje, amanhã, em qualquer hora, porque a gente está eternizando essas falas aqui, amplificando vozes, sim, porque é desse lugar de frequência, de energia, de motivação, pra gente transbordar na vida de quem tá aqui hoje. E o tema de hoje, você já sabe, estamos com o Kiko. O que é que a gente vai falar? Prepare o coração, prepare a mente, porque lá vem transformação. Vem transformação e assim, o cara é tão multifacetário que a gente tem aqui. Eu não sei se eu apresento ele como fundador da Eusaria, como fundador da Casulo, ou como mentor, palestrante, escritor, já escreveu mais de 8 livros, a gente vai falar sobre isso aqui também. Kiko, conta um pouquinho da construção dessa história fantástica. De onde é que você veio, cara? Como é que foi tudo isso? Conta um pouquinho desse storytelling aí, porque a gente precisa saber quem é você. Massa, com certeza. Vamos compartilhar um pouquinho sobre essa história, né? Essa minha história de conexão com o meu propósito, né? Com o meu propósito de vida, com aquilo que me move. E, bom, isso começa nos Estados Unidos. Seus filhos estão indo pra lá, né? Canadá. Faculdade. Estamos Canadá. de mudança pro Canadá. Massa, que lindo. Eu fiz faculdade nos Estados Unidos, né? E nos Estados Unidos eu fui jogar bola e estudar, né? Eu sempre quis empreender, fazer algo de novo pelo mundo. Nunca tive o desejo de seguir os padrões naturais e os scripts sociais. Sempre tive esse chamado e sempre fui estimulado familiarmente para isso também. Sentia que eu tinha uma visão de criar algo novo, né? De fazer algo novo pelo mundo e viver o que eu acredito. Então eu tinha esse sonho já jovem. E nos Estados Unidos fui fazer faculdade e jogar bola. Top. Com uma bolsa de futebol. Lesionei a lombar e parei de jogar bola e comecei a focar na sala de aula. E lá recebi um livro de presente chamado Capitalismo Consciente. Livro de capa amarela que muda muitas vidas. E eu falei, cara, é isso que eu acredito. Entre mudar o mundo e ganhar dinheiro, eu não quero precisar escolher. Eu quero fazer os dois. Então, isso me encantou muito, né? E eu falei, cara, eu vou me dedicar a isso. A aprender, implementar e ensinar isso no mundo. E foi muito legal porque eu era muito novo, eu tinha 21 anos quando eu descobri isso. E senti que era o meu chamado. E disse sim para isso. E falei, poxa, não vou ficar nos Estados Unidos depois da faculdade, vou voltar para o Brasil para poder ensinar sobre capitalismo consciente. Mas eu tinha 22 anos de idade, ninguém queria me ouvir, né? Aí eu falei, eu quero primeiro criar um negócio com propósito, mostrar que é possível. E foi aí que nasceu a Eusaria, o nosso primeiro negócio com propósito, pautado nos princípios do capitalismo consciente, para mostrar que, olha, é possível a gente gerar impacto positivo no mundo e ter um faturamento relevante também, né? E a Eusaria virou esse case, e a partir dela que surgiu a Casulo, como um braço educacional para poder levar para o mundo aquilo que a gente estava fazendo na Eusaria, que estava dando tão certo e que a gente tanto acreditava, né? Então, esse é o meu propósito, o que me move, é despertar significado no mundo, despertar sentido no mundo. Eu sinto que essa é a maior crise que o mundo vive, a crise de significado. E tenho me dedicado ao longo desses 10 anos aí para isso, através dos livros, palestras, treinamentos, a despertar sentido e significado por meio de uma série de metodologias
autorais que integram ciência, psicologia, filosofia, liderança, enfim. E é isso que me move. E já basta para você já começar a pegar um papel e caneta, porque eu tenho certeza que você vai entregar muitos códigos aqui nesse nosso encontro, porque quando a gente associa o mundo dos negócios, né, lucratividade, receita, a complexidade que uma empresa, que um negócio traz, a gente entende que existe uma outra ciência também muito potente, que é o ser humano. Eu acho que esse é o grande combo que você traz com muita elegância na sua fala, e é isso que eu tô curiosa para começar a entender. Como é que você conseguiu associar e entender essa tecnologia tão avançada que é a tecnologia humana, que eu acho que essa aí o homem não vai conseguir decifrar, porque ela é mágica, ela é potente, dinâmica. Ela é sutil, ela é dinâmica. Introduzir isso de forma muito assertiva no mundo dos negócios, porque as pessoas que geralmente estão vivendo o mundo dos negócios estão naquele comando e controle, engessada, hard economy ali, tecendo toda a tomada de decisão, e você conseguiu transitar e trazer essa sutileza e elegância, mas também com muito assertividade para o mundo dos negócios. Conta um pouquinho como é que foi esse primeiro passo, como é que essas chaves começaram a virar para a gente começar a entender esse caminhar. Perfeito, Lilian. Olha, eu acredito que tudo começa com um processo de ressignificação do que é o trabalho, do que é uma empresa, do que é a economia. E eu acredito que o significado que eu dou ao trabalho e que eu dou ao que é uma empresa é o que determina como eu me relaciono com o meu trabalho e com a minha empresa. Perfeito. Então, o significado que eu dou ao trabalho é que o trabalho ele é uma plataforma de expressão dos meus talentos, das minhas virtudes, das minhas paixões. Então, entender o trabalho como uma plataforma em que eu posso expressar o meu ser, aquilo que eu acredito, aquilo que eu vibro, aquilo que pulsa na minha alma, né? Entender, poxa, o trabalho é esse espaço, né? Em que eu posso expressar tudo isso, né? Então, a gente está aqui trabalhando, expressando quem a gente é. Então, o primeiro passo é essa ressignificação, que faz com que a gente entenda que o CNPJ nada mais é do que um conjunto ambiente, de CPFs. Um conjunto de CPFs, né, interconectados, que tem ali esse ambiente de expressão, né, da sua autenticidade, da sua verdade. Mas é claro que o mundo não nos direciona para isso. Perfeito. A gente ouve que a gente tem que ser alguém na vida, que a gente tem que vencer na vida, que a gente tem que chegar lá onde eu não sei, né? Mas isso vai nos direcionando para alimentar mais o nosso ego do que a nossa alma. E nós temos as duas dimensões dentro de nós, né? Ego e alma. Perfeito. E o ego é importante, mas não podemos viver a nossa vida pautada nele. Então, ativar mais os desejos da alma nos negócios tem a ver com isso, com despertar significado, com liderar de forma mais consciente e humana, de entender que pessoas não são números, que nós não somos fazeres humanos, que nós não somos teres humanos, nós somos seres humanos e ser humano é o nosso maior diferencial. Então, entender que o CPF é o maior diferencial do CNPJ é aquilo que tem movido o nosso trabalho, né? Muito bom. E a gente vai falar dessa história toda que une lucro e propósito, né? Inclusive já puxando aqui para o livro que ele trouxe aqui para a gente. Mas assim, a gente está vivendo um momento de... Só se fala em inteligência artificial. Inteligência artificial. E a gente tem uma dúvida, né, que sempre paira, que essa inteligência artificial, ChatGPT e etc., ela está substituindo as pessoas ou, como a gente pensa, as pessoas são insubstituíveis? E por quê? O que você pensa em relação a isso? Nossa, Léo, muito legal você trazer esse tema, porque a gente tem falado muito sobre inteligência artificial e pouco sobre inteligência natural. Inteligência essencial, inteligência existencial. Então, a gente precisa entender que o nosso maior diferencial é ser humano. E se a gente não for humano, a gente vai ser substituído mesmo. Porque robô substitui robô, mas robô não substitui o humano. Então eu preciso entender que a inteligência artificial, sob a minha ótica, vem para poder me permitir expressar o meu propósito com mais produtividade, ser mais produtivo na expressão do meu propósito no mundo. Então, se não houver essa intenção real, profunda, de alma por trás da ferramenta, a ferramenta fica vazia, banal, superficial, fria, fica pequena, fica insignificante. É por isso que eu sempre digo que um negócio sem significado corre o risco de se tornar um negócio insignificante. Por quê? Porque aí eu fico olhando para as tendências e esqueço da essência. Ou seja, a inteligência artificial, vamos ver o que é isso. Mas a pessoa... Tá tudo custo, né? Pois é. E aí eu acabo viajando mais para fora do que para dentro. E aí tudo que é fora não tem tanto valor, porque não está conectado com algo maior dentro de mim. Perfeito. Mas no meu caso, por exemplo, quando eu vejo o ChatGPT, eu falo, pô, que legal, cara. Como é que eu posso usar ele para poder escrever livros ainda melhores?
Potencializar o talento e o dom que é o seu valor único. Ser utilizado como ferramenta. Somente isso. Como ferramenta. E o nome é esse, né? Ferramenta. Sim. E a gente que fica tentando achar que isso é mais do que uma ferramenta. É uma ferramenta pra gente utilizar para expressar o que a gente é de uma forma mais assertiva, produtiva no mundo. Eu lembro quando surgiu o metaverso, aquela história do metaverso, e tava todo mundo preocupado com o metaverso. Então eu falei, juntei o nosso time e falei, gente, como é que a gente pode fazer palestras ainda mais incríveis no metaverso? Como é que a gente pode utilizar o metaverso para fazer palestras, 10 vezes mais legais, sabe? Ou seja, existe uma causa e aí eu consigo olhar para a ferramenta com um desejo de utilizá-la como uma ferramenta de impacto, de transformação, de geração de valor. Né? E de expansão, né? Eu acho que a internet, desde que foi criada, o metaverso agora, são sempre outros lugares, né? Para que a gente possa transbordar conhecimento, transbordar tudo aquilo que a gente tem de propósito. Então, eu acho que as pessoas precisam usar as coisas como elas são, né? Ferramentas como ferramentas, espaços como espaços. E hoje se confunde muito isso, né? Toda hora surge redes sociais e aí você começa a entrar num ciclo de algoritmo ali repetitivo que não vai para lugar nenhum. Pois é, Léo. E tem um lance interessante assim, né? A gente muitas vezes domina o nosso número de seguidores, mas não domina os nossos talentos. Então, assim, a pessoa sabe dizer quantos seguidores ela tem, na ponta da língua, mas você perguntar pra ela quantos talentos você tem. Ela não consegue falar, trava. Porque ela tá olhando mais pra fora do que pra dentro. Aí a pessoa sabe qual é o casal de celebridades do momento, mas não sabe suas próprias paixões. Ela sabe, quem vai sair no reality show, mas não sabe o que ela vai fazer seus próprios valores. Ou seja, não tem problema a gente olhar para o reality show e nem para a celebridade, nem para os seguidores do Instagram, contanto que isso não seja a única dimensão que a gente está olhando. Perfeito. Porque é muito fácil a gente ser seduzido pelo nosso ego e direcionar uma vida para fora. Só que a felicidade autêntica, a gente tem se dedicado muito para estudar a ciência da felicidade, ela se revela de dentro para fora. Perfeito. Então eu preciso explorar o meu mundo de dentro. É por isso que a gente brinca assim, não dá pra gente viajar o mundo inteiro. Ir pra Dubai é massa, ir pra Maldivas é massa, ir pra Canadá é massa, ir para os Estados Unidos é massa. Mas isso não pode ser a única viagem que a gente faz. Nunca, porque inclusive a principal viagem é a viagem para dentro. Pois é. A sua verdadeira moradia é a verdadeira interna. Então, quando você domina essa habilidade e visita esses 3 campos aí, que eu digo que é o intelectual, o emocional, e aí vem o que eu verdadeiramente acredito, que eu acho que conecta muito com a tua fala, que é o espiritual, a gente vai para uma dimensão que realmente eleva o nosso nível. Eu quero aproveitar esse gancho que você trouxe aí e o seu trânsito no mundo corporativo. Eu sei que você tem uma atuação bem expressiva e eu vejo como uma grande oportunidade de cura no mundo dos negócios, porque de fato a gente vive uma nova era, uma geração que necessita desse cuidado. Mas percebo também, e aí eu quero ouvir você na sua experiência, percebo também que às vezes ainda há uma resistência quando a gente fala sobre propósito. Você criou, patenteou uma terminologia de extrema importância e relevância. Eu quero entender no seu trânsito no mundo corporativo, dentro da principal liderança, dentro ali dos executivos C-level, você consegue acessar com essa assertividade quando a gente fala de propósito, porque às vezes as pessoas dizem, banalizou, todo mundo só fala em propósito, tem que ter propósito, a vida é um propósito, mas isso não paga conta. E de fato, quem realmente não tem acesso a esse campo sutil, vive esse medo de viver do propósito e perder lucratividade. Como é que tá essa história no mundo corporativo? Como é que as empresas estão recebendo e entendendo esse movimento, que é um movimento do mundo? Sim, é verdade. Muito legal essa pergunta e a gente poderia realmente ficar dias conversando sobre isso. Tem muitos cases incríveis que a gente tem podido contribuir, construir. E assim, a gente tende ainda no Ocidente, especialmente no Ocidente, fazer essa divisão, né? Ou eu vou viver um propósito, ou eu vou garantir o sustento e a lucratividade. E a gente não conseguiu entender ainda que essas duas coisas, elas se retroalimentam. Perfeito. E aí, dentro do mundo corporativo, que é a maior, 80% talvez do meu tempo e da minha dedicação tá nos projetos corporativos com os nossos clientes, a gente entende o seguinte, que um negócio, né, qualquer negócio, seja a barraquinha de cachorro-quente, seja o Bahia Notícias aqui, seja uma multinacional que a gente atende, qualquer negócio ele precisa de 3 grandes pilares para crescer. Ele precisa de colaboradores engajados. Perfeito. Ele precisa de clientes encantados, que vão multiplicar essa marca. E ele precisa de uma marca relevante, uma marca forte. Um posicionamento. Então olha que interessante. Marca, clientes
internos engajados. e clientes E clientes internos engajados, colaboradores engajados e clientes externos encantados, né? Então eu tenho esse tripé. E aí quando eu olho para o que gera esse tripé, existe algo invisível ali, algo intangível que a gente costuma não olhar. Então quando eu tenho um propósito forte, inspirador, a minha marca ela se torna mais relevante, ela se torna mais desejada, ela se torna mais emocionante, né? Uma marca que eu tenho mais vontade de mais magnética. Então o propósito influencia diretamente na construção de marca, posicionamento, relevância, significância de marca. Segundo, o propósito influencia diretamente no engajamento e na produtividade. Isso é absolutamente científico. Validado. Assim, não tem nem, não dá mais para questionar. Não é mais questionável assim. Filosofia, psicologia, ciência, tudo que você puder olhar para que explique a realidade humana vai mostrar que propósito influencia diretamente no combustível do engajamento. Perfeito. Então, o propósito gera marca mais forte, gera pessoas mais engajadas internamente e o cliente, quando consegue se conectar com uma experiência de compra que revela um propósito, além do desejo de trocar produto por valor monetário, sim. se conecta emocionalmente com essa marca de tal forma que ele vira um embaixador, um vendedor, um fã. Então, se eu tenho um elemento chamado propósito que influencia na marca, que influencia no time, que influencia na percepção de valor do meu cliente, eu começo a perceber... Você tem algo que é tomada de decisão funcionada do propósito. Perfeito. É por isso que o propósito ele precisa ser percebido como o centro da estratégia do negócio, centro da minha estratégia de marca, centro da minha estratégia de engajamento, em cultura, liderança, e centro da minha experiência de venda e de conexão com o meu cliente. Então, eu começo a ver o propósito como esse elemento central. Perfeito. O núcleo de tudo. O núcleo de onde de sai tudo. tudo. Sim. E é com esse discurso, é com essa inteligência estratégica que a gente chega nos nossos clientes. Alguns vêm por consciência. Eu quero mudar o mundo e quero que meu negócio faça parte disso e quero ganhar dinheiro com isso. Massa. Outros vêm por inteligência, porque vê que, realmente, sem propósito se o mundo difícil. caminha para esse lugar e eu tô vendo resistência, deve ter alguma química aí que eu ainda não conheço. Ainda não conheço. Então, alguns vêm por consciência, outros vêm por inteligência. E às vezes vem até com a resistência, né, Kiko? Vem ali, eu tô ouvindo ali o núcleo de felicidade de tal empresa, propósito. E aí vai no apetite e curiosidade e termina sendo tocado pela transformação, porque eu tenho certeza que você tem muito case para compartilhar de processo transformacional. É verdade, ele é tocado porque no fundo aquilo reside dentro dela. Na alma. É isso Na aí. alma. Porque propósito é partícula básica da existência humana. É necessidade visceral da alma. Não é uma coisa assim, eu acho que eu quero ter um propósito. Todo mundo morre, no final mas de contas, nem... todo mundo quer, mas ainda tem medo de sentar e visitar esse lugar. Pelas crenças que são estruturais, pautadas no ego e não na alma. Mas no final do dia, todo mundo morre, mas nem todo mundo vive. E o que faz a gente viver não é só respirar, mas é colocar nossa respiração a serviço de algo maior do que nós. E isso é propósito. Perfeito. O que eu faço bem feito e qual que é o bem que eu quero fazer com isso? E a partir daí emerge esse combustível de alma. Eu digo que o propósito é o sal da vida ali. Olha que lindo, adorei. Porque, traz sabor, traz significado, né? E sabor vem de saber, do grego, né? Sabor, isso aí. sabere. E é esse saber que muda todo o significado. Galera, olha o nível de entrega desse cara aqui hoje. Quando a gente disse que a gente não tem limite de subir régua, a gente não tá brincando. A gente tá hoje entregando aqui algo fantástico. Um cara baiano, quando a gente fala que a Bahia tem muita coisa gente boa para apresentar. Kiko, você também, além de tudo isso, é escritor, né? Sim. Já escreveu 8 livros. Nossa, tá vendo? Eu li esse ano, acho que 9 ou 10 livros. Ele já escreveu 8, né? Então, só pra você ter ideia do nível desse cara. Conta um pouquinho dessa parte, Esse download aí. Kiko como autor, escritor de livros. Nossa. Poxa, gente, os livros pra mim sempre foram uma paixão desde criança, assim, sabe? É a única matéria que eu era nota 10 na escola. Sempre fui um aluno 6 em tudo, 7. Nunca fui muito, de notas muito altas em todas as matérias, mas em redação sempre era a minha matéria que eu ia melhor, que eu gostava e tal, que eu dava tutoria pros meus amigos e tal, porque eu amava escrever. Então, o livro para mim foi muito natural, porque começamos a viver um processo na Eusaria, né? E aí a gente começou a ser convidado para algumas palestras para explicar um pouco do modelo, e uma editora maravilhosa, que é a editora Voo, que é uma editora, empresa B certificada, Maravilha. Uma empresa, maravilhosa,
que falou, Kiko, vamos escrever um livro sobre a eusaria. E a partir daí a gente começou a construir o livro chamado Muita Alma Nessa Hora, que era uma estampa. Essa blusa, tenho. Era uma estampa, isso. É uma estampa da eusaria. Né? Sim, sim. E a partir daí, o meu desejo de compartilhar aquilo que eu estava sentindo, pensando, acreditando, estudando, foi aquecendo mais e mais. Quando você vê uma vida aqui, cara, lá em Manaus, tava numa livraria, cara, e comprou um livro, cara, e manda no WhatsApp, manda no Instagram uma mensagem, cara, tava aqui numa livraria, num shopping em Manaus, e esse livro aqui, cara, mudou minha forma de empreender e tal. E eu falei, porra, combustível maior que esse não tem. É o maior significado de todos, é impactar vidas, né? Kiko, eu vou mostrar pra você aqui ao vivo, sem nenhum acordo sobre isso, quanto você realmente impacta. Essa blusa, Muita Alma Nessa Hora, ela foi um marco de um ponto de decisão muito importante na minha família. Uau. Em 2017, eu e meu marido e meus filhos tomamos a decisão de fazer uma imigração pro Canadá. E toda a família não conseguia compreender, mas a alma do meu marido pedia muito, inclusive ele foi até um pouco antes que a gente. E a blusa que ele escolheu para vestir, eu tenho foto e vou te mostrar assim que a gente acabar o episódio, foi Muita Alma Nessa Hora. Uau. Então, assim, de fato, a gente às vezes não entende onde e que alma a gente toca. Mas foi a blusa escolhida para ele, porque ele estava com a alma em paz, mas as pessoas ao redor não conseguiam compreender esse momento em que ele estava. E a blusa foi um marco. Então, parabéns por isso. Que lindo, cara. Sensacional. Eu vou mostrar essa foto. Você falou, eu fiz, caramba, cara, é a blusa que ele... E ele usou essa blusa com intenção. Esse é o propósito. Quando você verdadeiramente toca intencionalmente a vida de alguém sem nem conhecer. Nossa, fantástico. Perfeito. Que demais conhecer essa história. E falar isso pro time lá da eusaria, que vão amar isso. Vou mandar foto no seu WhatsApp para você compartilhar com eles. Quero muito ver isso. E a eusaria sempre foi sobre isso, né? Sobre construir estampas que representam valores e que apoiam pessoas no seu dia a dia, né? Então, tem uma outra chamada Já Deu Certo, né? Eu vou mostrar as duas, que essa eu usei. Olha só. Essa eu usei. Caramba, são fãs da eusaria. Imagine o que é você viver na prática um propósito de uma empresa. Eu vou tirar a minha foto, foi essa blusa. Que lindo. Muito sensacional. legal. Eu pensei logo nessa aqui, é a que você tinha... Né? E a gente teve casos assim de pessoas em tratamentos oncológicos, em momentos muito duros, sabe? E no hospital, com a camisa Já Deu Certo, sabe? São gatilhos mentais. Exato. E a neurociência mostra isso, o quanto realmente a gente consegue mudar a composição química do nosso corpo através desses gatilhos mentais. A linguagem. Isso aí. Isso. Ô, Paulinho, temos patrocinadores hoje para apresentar aqui novamente. Me conte aí. Aproveitar esse estado de flow, porque senão a gente vai entrar em catarse aqui. A gente vai acabar passando, mas assim, temos aqui o restaurante Wina Esportes Gourmet, um restaurante disruptivo, também com o propósito de impactar empreendimentos residenciais. É um restaurante que ele não é aberto em shopping centers e em ruas, é um empreendimento focado somente em empreendimentos, e esses empreendimentos mudaram de nível após a chegada do restaurante Wina. Ele hoje está no Le Parc, está em Alphaville 2, já tem planos de expansão aí para mais 4 unidades. Tá com cardápio novo, primavera-verão, chegou aí na última sexta-feira, bombando. Foi um sucesso, a galera gostou muito. É um restaurante que tem ambiência, que tem experiência. Você entra lá, você acho que comer é a última coisa que você faz. Você chega lá primeiro, você quer tirar uma foto do drink, quer tirar uma foto do prato, é realmente tudo muito estável. É uma experiência fantástica. E conecta com a nossa fala de hoje, porque o propósito do Wina é trazer segurança para a família. Isso aí. Então você tá no seu ambiente, você quer desfrutar de algum lugar, mas não quer pegar um carro por segurança da bebida no volante, você não quer se expor à violência que tá. Então, realmente a gente já conecta aqui com o propósito de existir onde toca. É a experiência gastronômica no seu condomínio. É delícia. Eu sou suspeita porque eu adoro. Temos mais aí? Quem mais, Paulinho? Casa Tua, querida Cris, sempre inovando, trazendo aquele móvel elegante, chiquérrimo para sua casa. E para você que tá aí querendo mudar, levar assim a sua energia para primavera, verão, é a sua boutique de móveis soltos. Então aproveite e visite. Eu tenho certeza que você vai ter um excelente atendimento, além de uma curadoria específica de alguém que tem muito bom gosto. Então, Cris, um beijo para você e obrigada pela parceria de sempre. Muito bom. Kiko, Lucro com Propósito é o nome do seu mais novo livro. Eu vi que você trouxe aqui uma... Muito obrigado. Mostrar para qual câmera aqui, Paulinho, a de cá?
Esse é o novo livro de Kiko Kislansky. Já estou aqui com a árvore para ler. Kiko, método casulo de negócio com propósito para construir uma empresa reconhecida. Veja um Ikigai aí no fundo. Uai. Tem uma relação. Muito bom. Fala um pouquinho desse livro. Aproveita e fala um pouquinho do Ikigai para quem não sabe e quem não conhece. Massa, massa. Vamos falar um pouquinho aqui da metodologia e depois a gente bate um papo sobre o Ikigai, que é algo, poxa, que é algo de muito valor para quem está nos ouvindo, né? Perfeito. Mas assim, gente, esse livro, ele é um compilado assim do método casulo de propósito empresarial, né? Então, como é que funciona o método? A gente tem 7 etapas que a gente realiza dentro das empresas e que o livro ensina. A editora, quando leu o livro, né, falou assim, Kiko, isso não é um livro, isso é um curso. Olha. Porque ele tá bem estruturadinho mesmo para você poder aprender e implementar o método, tá? E é um método, inclusive, que agora, daqui a 10 dias, a gente começa a segunda turma de formação de multiplicadores do método. Que são os treinadores de propósito empresarial, que é o nosso novo momento assim na Casulo, que é formar multiplicadores do que a gente tem feito, né? Então o método de forma bem simples para o pessoal entender, tá? E já aplicar aí no seu negócio se fizer sentido para você. Começa com a descoberta do propósito, claro. Então, por que o meu negócio existe? Que diferença o meu negócio quer fazer no mundo? Qual que é a razão de ser do meu negócio? O que o mundo perderia se ele não existisse? A minha causa, meu desejo de legado. Começa pelo propósito. Footprint. Sim, né? A grande marca, o marco, a grande estrela guia, né? Isso aí. E a partir daí, a gente avança para 3 etapas que tem a ver com o mundo de dentro da empresa, que é time. E aí a gente trabalha o mapeamento de cultura, com base no propósito. Perfeito. Sim. Mentalidade de liderança com propósito. E aí é uma formação de liderança para o time poder liderar a partir do propósito. Ter referências, né? Perfeito. E depois um protocolo de engajamento com propósito, que são 90 dias de rituais para a gente poder fazer com que o time sinta e viva o propósito. Maravilha. Então, propósito, cultura, liderança e engajamento de equipes. E aí a gente vem para o outro lado, para outra dimensão que tem a ver com o mercado. Aí vem para a experiência de cliente com base no propósito, que é algo que a Usaria fez muito bem. Todo o mapeamento dos pontos de contato e como que a gente pode ativar a sensação do propósito em cada uma das etapas. Depois, a mentalidade do time de vendas, para a gente começar a vender com mais significado, vender com mais intenção. Eu digo que é menos comissão e mais missão, né? Ou seja, conectar o time de vendas com esse significado maior por trás daquilo que vende. E depois a última etapa, que é o marketing com alma, né? Que é a gente conseguir mostrar para o mundo que a gente está aqui por algo muito maior do que apenas vender coisas para ter coisas. Então esse método são 7 etapas e o livro destrincha ele de forma bem estruturada para quem quiser implementar, aprender, né? E disseminar isso dentro da sua realidade também. Muito legal. Eu começo sempre meu dia, inclusive eu faço essa postagem lá no Instagram da Elevio Level. Quem ainda não segue @ElevioLevel. Eu sempre começo meu dia lendo, né? Às 4 da manhã. As pessoas falam, nossa, se eu for ler às 4 da manhã eu durmo de novo. Eu não, eu gosto e é o horário que eu tenho para ler. E já vou lhe dizer, quando eu terminar esse que eu tô lendo agora, que é As 48 Leis do Poder, eu vou ler esse. Então, meu próxima leitura, quem me segue vai ver. Passa. Tá certo. Vamos fazer um descontínuo. E temos o Ikigai aqui atrás. Fala um pouquinho aqui. Na verdade, deixa eu mostrar aqui pra câmera. Quem não sabe, a gente sempre tem que explicar também, né? Temos gente chegando, gente nova. É isso aqui. Massa. Na verdade, aí atrás, essa mandala é a mandala do método. Isso. É do método que eu expliquei para vocês. Então, cada um desses pilares está ali encaixado dentro dessa mandala e ela realmente lembra o Ikigai, né? Isso. Mas não é o Ikigai em si aí. Sim. Mas, para quem não conhece, o Ikigai é um conceito de Okinawa, né? Uma ilha no sul do Japão, que é uma das ilhas que são consideradas as Ilhas Azuis, né? As zonas azuis do mundo, onde existe o maior número de pessoas acima de 100 anos, né? No mundo. E Ikigai significa razão de ser, né? E aí a integração da paixão, do talento, do impacto no mundo e da remuneração. O eixo de tudo. É o eixo aí é uma boa forma de entender sobre o nosso propósito de vida também, né? É isso aí. O eixo aqui tá o propósito empresarial. É isso aí. Perfeito. Muito bom, Lil. E aí, Kiko, a gente quer entender um pouquinho como o propósito aqui é entender de onde você veio para onde você vai, dentro do seu campo de pesquisa, de campo de prática, de estar ali. Você com certeza atende não só Bahia, Brasil e fora. Quando você olha para a Bahia
E a gente fala Bahia porque aqui o objetivo é a gente elevar e subir o nível do empresariado baiano. Contribuir para que a gente consiga ganhar competitividade, aumentar a competitividade, mas de uma forma saudável, construindo empresas, porém com líderes saudáveis, com uma capacidade transformacional cada vez maior. O que você enxerga como grande oportunidade quando a gente olha Bahia, quando a gente olha Brasil e esse posicionamento? Eu vou contextualizar por que eu estou falando isso. No meu entendimento e também no meu campo de atuação, eu percebo que a gente tem aí uma agenda muito robusta sobre ESG. Nós estamos aí provocando as pessoas a olharem coisas que no mundo já estão muito mais avançadas. E quando a gente olha Brasil, a gente olha Bahia, a gente precisa de pessoas como você fazendo essa provocação, trazendo esses inputs que geram aí esse entusiasmo de mudança. O que é que no seu mundo e dentro da experiência que você viveu até aqui, você pode trazer como um grande catalisador? Peguei essa palavra aí, tá que tá, os líderes catalisadores. O que é que você pode trazer para essa liderança que acompanha o programa da Eleve Level como uma grande oportunidade? Boa, perfeito. Olha, a gente está morando em São Paulo há 1 ano e meio por conta de alguns projetos. Sim. E eu tenho visto que a percepção do Brasil em relação a Bahia, Salvador, tem evoluído muito, sabe? Que bom. Eu tenho tido essa percepção lá, assim, que as pessoas enxergam a Bahia como um grande potencial criativo, né? E é justamente aí que eu queria que eu contribuir aqui. De a gente conseguir olhar para esse poder criativo, esse poder de conexão humana que a gente tem aqui e conseguir introduzir isso nos negócios de uma forma um pouco mais intencional e consciente. Maravilha. Sabe? De a gente conseguir pegar tudo isso que a gente tem de criatividade, conexão humana, e são múltiplos talentos e virtudes, né, que só a Bahia tem, mas eu digo esses dois porque eu sinto que são talvez os grandes diferenciais, né, da Bahia, né, criatividade e conexão humana, assim, pelo menos é como eu enxergo. Sim. Né? E se a gente conseguir colocar essas duas virtudes, assim, a serviço dos nossos negócios, de forma mais intencional, através da conexão com um propósito grandioso, inspirador, eu acho que é uma oportunidade magnífica que a gente tem de inspirar o mundo. A criatividade associada, a criatividade direcionada à transformação, sabe? A criatividade direcionada para o propósito. Como que eu posso expressar meu propósito de forma mais potente no mundo? Né? Utilizar toda essa nossa capacidade para poder olhar para o nosso propósito e realmente, intencionalmente, expandir ele, né, no mundo, assim. Eu acho que isso é um ponto que me move muito. E faz sentido, né, Léo? Vai lá. Não, pode falar. Vá lá, Léo. Eu voltei de Dubai com saudade do programa e tô querendo falar para todos os cantos. Eu tô vendo aqui que ele criou um termo, né, chamado propositologia. Você registrou esse termo, né? Sim. Fala um pouquinho. Isso tá conectado com tudo isso que a gente falou aqui. Sim, Léo. Mas como é que surgiu essa ideia? Boa, surgiu, na verdade, de forma muito natural, porque o que eu fiz, assim, quando eu comecei a entender que a minha causa era a causa do propósito, do despertar do sentido, né, que era isso que eu queria me dedicar a estudar e implementar, eu comecei a buscar entender, né? Será que existe alguma matéria no mundo que fala sobre isso? Será que eu posso fazer uma especialização em propósito? Será que eu posso fazer um mestrado em propósito? Buscar, né? Onde que eu posso buscar isso? E eu não encontrei em lugar nenhum do mundo um lugar que condensasse todos os estudos sobre propósito. Pra esse lugar. Eu encontrei filosofia espaçada, psicologia junguiana, analítica junguiana, logoterapia, psicologia positiva, né? Do Martin Seligman, que fala de florescimento, sim. Jung falando de individuação, Viktor Frankl falando de autotranscendência. Aí fui para Platão, para Sócrates, para Aristóteles, fui para Yuval Harari, fui para a professora Lúcia Helena Galvão, aí fui para mitologia, aí espiritualidade, Hermes, mitologia, espiritualidade, estudei as religiões, né? Estudei muito a ciência por trás do propósito. Sim. Com base especialmente nas novas conversas da neurociência, e comecei a falar, mas como é que a gente condensa tudo isso em uma única disciplina? Para que a pessoa que queira estudar propósito possa seguir, né? se pautar em uma profundidade, e não precisar ficar por aí que nem eu fiquei. Que pode se perder, inclusive. Que pode se perder. Então é um pouco do nexialismo, né? Isso. Assim, existe uma conexão entre várias áreas para explicar esse tema propósito. E aí a propositologia nasceu para a gente perseguir um sonho que é implementar isso nas nossas universidades, escolas. Essa é a nossa grande causa, né? É poder fazer com que a propositologia seja uma disciplina dentro de universidades, escolas. E já temos
conversas muito avançadas com secretarias de educação e universidades. Que é o que a Casulo faz. Na verdade, isso vem através da Casulo, não é isso? É um projeto da Casulo. Certo. A Casulo, ela faz educação corporativa, palestras, treinamentos, mentorias, programas, dentro de empresas. E tem o nosso braço, que é o braço de certificações para que pessoas apliquem isso no mundo. Tá. Através desse braço, a gente está construindo parcerias com escolas e com prefeituras, secretarias de educação, para poder implementar a propositologia dentro das matrizes das ementas, né? Então, o selo propositologia nasce a partir desse desejo de fazer isso acontecer. Agora, a propositologia, ela tem, assim, 3 grandes perguntas que ela busca responder. Tá? A primeira pergunta é: o que é propósito de fato? A segunda pergunta é: por que é tão importante? Ou seja, entendi o que é propósito, mas por que eu tenho que dar atenção para isso? E a terceira pergunta é: como que na prática eu ativo isso na minha vida? E você sabe que essa primeira pergunta que você trouxe é a que eu mais ouço dos meus clientes, mentorados, dentro do universo corporativo. E eu não sei qual é o meu propósito. Todo mundo fala de propósito, mas eu não tenho um propósito. Eu queria ouvir de você. Eu tenho uma percepção minha sobre o que eu acredito ser propósito no meu mundo, mas eu queria ouvir você, de um especialista dessa agenda. O que é propósito, então, Kiko? Eu complementaria. Eu diria assim, o que você diria para alguém que fala, eu não sei qual é o meu propósito? Boa, vamos integrar essas duas perguntas, vai lá. Então. E assim, para responder essa pergunta, a gente buscou justamente no que a gente chama de diagrama da propositologia, que é entender o que é propósito sob a ótica da filosofia, da mitologia, da ciência, da espiritualidade, né, da economia, né, da filosofia, da psicologia, não sei se eu falei, para poder, a partir de todos esses olhares e das nossas próprias experiências internas, entender como a gente poderia definir propósito. E aí, com base nisso, a gente chega a uma definição que eu digo sempre que é evolutiva. Que pode ser que daqui a um ano eu volte aqui e tenha uma outra ideia sobre o que é propósito. Mas hoje, com base no nível de consciência atual assim, que a gente tem, é que propósito é a expressão da singularidade. Então é o que eu acredito. A serviço do bem comum. Perfeito. Ou seja, a expressão de quem eu sou, do que me torna único, do meu DNA de alma, a serviço, transbordando, compartilhando. Perfeito. Ao bem comum. Então o propósito sempre é sobre como eu, do jeito que eu já sou, com a minha essência, com a minha verdade, o meu dom e valor sirvo único. O meu valor através do meu valor único value ao mundo. Perfeito, tá? Então essa é a ideia. Léo, o meu propósito e o seu são iguais, só que de formas diferentes. Isso aí. É servir ao mundo com o meu valor único e você com o seu, através da unicidade de cada um ser. Então, olha aí, Kiko, eu sei o que é propósito. Que maravilha. Estamos conectados, né? Nessa mesma... Que maravilha. E conexão, você falou, estamos conectados. Olha que engraçado, eu não acredito em coincidência, eu acredito muito na lei da atração e na frequência de vibração. Eu recebi ontem, através de um amigo meu, Roberto Seixas, um abraço, ele faz o desafio de 100 dias comigo, quem acompanha Level sabe o que é o desafio de 100 dias, e ele me mandou um WhatsApp falando, vai estar na escola do meu filho, na escola Concept, esse cara aqui queria que você fosse comigo. Quando eu fui olhar quem era Kiko Kislansky. Aí eu mandei uma mensagem pra ele, você chegou depois, ele vai estar primeiro comigo no Level Cast. Então olha que legal, né? De repente, como as coisas se conectam. Sincronicidade, né? Isso aí. Sincronicidade. Muito bom. Um abraço para Roberto aí. Massa, Roberto, espero te ver lá, hein? A gente bater esse papo. Agora, você tinha perguntado assim... Isso. Qual é a resposta que dá pra alguém que diz... Você daria a alguém que diz, eu não sei qual é o meu propósito. Eu não sei propósito. Isso. Pois é. Sabe... sintonia de rádio? Sim. Sabe a frequência? Quando a gente toma a nossa primeira inspiração, a gente já começa a sentir uma sintonia de alguma rádio. A gente tem dentro de nós dons, talentos, virtudes, paixões, valores, mensagens que estão a serviço de algo maior do que nós. Só que a gente sofre uma amnésia ao longo da vida, né? Então tudo que a gente precisa é resgatar isso. Então todo mundo nasce por um propósito. Por isso que eu digo, nós não temos um propósito, nós somos um propósito. E não tem como encontrar um propósito, porque o nosso propósito já nos encontrou. Então a pergunta é, qual é o propósito que te encontrou? E aí vem a palavra descobrir. Tirar o que cobre. Descobrir. Tirar o que cobre. Tirar o que cobre o meu propósito, para que eu possa acessar ele. Ou seja, voltando para a rádio,
A Rádio Globo tá tocando agora, mas a gente não tá ouvindo. Sim. Não significa que ela não tá tocando. Sim. Ela tá tocando. Só que a gente não tá ouvindo ela, porque a gente não tá na frequência correta. Do canal dela. Então tudo que eu preciso é sintonizar com o meu propósito para escutar ele. E aí, como que eu faço para sintonizar com o meu propósito? Olhando para os elementos que compõem o propósito. Talentos, Perfeito. paixões, valores, mensagem, desejo de Muito legado, bom. visão utópica de futuro. Para que a partir dessa conexão com os elementos que compõem o meu propósito, eu vá sintonizando com essa frequência e daqui a pouco eu falo, ué, estou conectado com o meu propósito. Eu não criei um propósito. Eu sintonizei com ele. Perfeito. Isso que você está falando é tão certo, porque às vezes as pessoas eles precisam ter gatilhos para despertar esse propósito. O meu gatilho, por exemplo, que me fez despertar o meu propósito, foi a leitura de um livro chamado Milagre da Manhã. Né? Quando eu vi a história que o livro conta e como aquilo me impactou e me fez mudar, inclusive, minha rotina, eu falei, cara, agora eu já sei o caminho que eu quero seguir. Quer dizer, eu passei minha vida inteira empreendendo, gerindo diversos negócios e aquilo, talvez tudo isso foi muito importante na minha vida para construir quem eu sou. Com certeza. Mas precisou um gatilho para mudar totalmente meu mindset e eu entender qual era o propósito que eu tinha e a entrega que eu tinha para fazer ao mundo. Então, aproveita e conta um pouco, Léo, sobre isso para os nossos de hoje aí. Qual que é essa causa que te move, né? Qual que é a entrega que você quer realizar para o mundo? Então, eu acho que assim, eu enfrentei bastante diversificação de negócio, eu sempre tive muito a provocação de sair de zona de conforto. Eu nunca me permiti estar numa zona de conforto, né? Sempre fui um cara muito executor, um cara muito de entender o negócio como todo e não só aquilo que você estava fazendo. E isso me deu uma bagagem, uma estrutura que eu falei assim, cara, se eu tivesse tido alguém, um mentor, né, que pudesse ter me orientado, muitos dos caminhos... muitos fracassos e muitos dos caminhos errados que eu tomei, eu teria saltado com mais facilidade. Então eu falei, por que eu não posso ser essa pessoa agora para os outros, né? Então o meu propósito hoje e o propósito desse projeto da Eleve o Level é ser um facilitador na tomada de decisões, ser um conselheiro para executivos, empreendedores, gestores de negócio, pessoas, né? Porque nós somos a nossa própria empresa também. Então, ajudar as pessoas a mudar de nível, a tomar decisões, a não ficar em cima do muro, né, em relação às tomadas de decisão. Então, eu acho que hoje o que eu tenho para entregar ao mundo é conhecimento de tudo aquilo que eu trouxe, né, e transformar isso de forma a impactar e mudar a vida das pessoas, como eu tenho feito, recebido feedbacks muito legais dos meus mentorados, da galera que já é do Eleve o Level. E assim, quando você muda a vida de uma única pessoa, você percebe, nossa, como faz diferença, como eu fiz diferença na vida dessa pessoa. Isso, para mim, é impagável. Muito bom. Que lindo, Léo. Obrigado por compartilhar com a gente, cara. Isso dá pra sentir, né? Que os olhos brilham, né? Que o coração tá pulsando nessa direção. E que bom que esse ambiente aqui é mais do que um podcast. Sim. É uma plataforma para você materializar esse desejo, né? Transformando sua experiência, atrelado aos seus talentos, a serviço de vidas que estão esperando, né? Por esse apoio na tomada de decisão que eleva... Com certeza. O nível, level. Facilitador, né? Lio, chegou a hora daquela pergunta exatamente crucial. Isso. A gente tem uma brincadeira aqui desde o primeiro episódio. O primeiro episódio do Eleve o Level foi ela me entrevistando, né? E aí ela falou, Léo, vou te fazer uma pergunta, me pegou de surpresa e eu tive que responder. E foi tão bacana, foi tão legal que a gente falou... Virou tradição. Virou tradição. Então todo mundo que a gente traz aqui, a gente... termina com uma pergunta crucial. A gente vai dar espaço ainda para você fazer seu encerramento. Pode pensar ou não? Pode pensar? Pode. Mas assim, é uma pergunta que a gente traz para que um legado que você queira deixar. Mas eu vou deixar a Lilian fazer a pergunta porque ela chegou de Dubai agora e ultimamente sou eu que tenho feito essas perguntas aos convidados. Então acho que ela está com saudade de fazer essa pergunta. Então eu passo aqui. Eleve Level. Na verdade, Kiko, a brincadeira começou porque eu acho que a gente tem
tem que ter oportunidade de eternizar a nossa fala. Sim. O marco, o legado, o registro. E nada mais justo na era em que nós estamos, em que a gente realmente vai ter aí pessoas acompanhando esse episódio hoje, amanhã, mas em qualquer momento, em qualquer lugar. Como eu compartilhei aqui a história em que você toca a vida de alguém, mas você não sabe o quando. Sim. Então, o nosso objetivo é o seguinte: e se somente se nós tivéssemos que apagar absolutamente tudo que aconteceu do Kiko até aqui? Os 8 livros, todos os registros das empresas, internet, absolutamente tudo. É literalmente, se alguém der no Google, não existe mais nada da sua tudo. História. Mas foi dado a autorização e permissão de que cada um de nós deixássemos apenas um único legado. Davi, do que te trouxe até aqui? Qual o grande marco? O que é que você viu da vida e que você gostaria de deixar para os próximos que vão chegar? Para a sua descendência, para o seu grande marco de vida que vem aí. Poxa, eu vou dar aqui um Google no Kiko. O que é que esse cara passou aqui na vida, viu e deixou de registro? O que é que você deixa pra gente, pra humanidade que te vê e te assiste? Sim. A mensagem de que viver o nosso propósito é honrar a nossa própria existência. De que uma vida sem propósito é uma vida pequena e ela é muito curta para ser pequena. E que existem vidas esperando por algo que só você que está nos ouvindo aí pode entregar. A única coisa que você não pode substituir é o que você veio fazer no mundo. Então, acho que a minha grande mensagem, a semente que eu gostaria de plantar é essa. Que cada um possa honrar o seu chamado, porque existe alguém nesse exato momento que poderia ter a sua vida mudada, né, Léo? Através desse sim que cada um de nós podemos dar para aquilo que verdadeiramente faz o nosso peito queimar. Então, uau! Olha só que mensagem impactante. Eu espero que você tenha sentido a frequência que nós conseguimos sentir aqui na fala do Kiko, na intenção e na verdade do Kiko, porque é desse lugar. Possivelmente, Léo não vai conhecer o autor do livro do Poder do Amanhecer. O Milagre do Amanhã, mas foi tocado. E é desse lugar que a gente pede às pessoas, né? Ative a sua liderança, assuma o seu protagonismo, aceite o seu chamado, diminua o ego e deixe que o eu, do poder do eu sou, se exponencie para que a gente possa gerar um lugar mais seguro e de transformação. Muitíssimo obrigado. A gente quer ouvir suas considerações finais de agradecimento, onde é que as pessoas te encontram, por onde é que você anda, deixar aqui os seus contatos e agradecer em nome da Leve Level a sua participação e, acima de tudo, seu transbordo nesse episódio conosco hoje. Nossa, eu não sei você, eu vou sair daqui inspiradíssimo. Uau, que bom! Foi inspirador o episódio hoje. Me fez até me lembrar, eu já falei essa frase aqui, uma frase que é: quem não vive para servir não serve para viver, né? Jesus Cristo. E assim, fiquei realmente impactado. Acho que esse programa foi um programa fantástico. Quem ficou ali até o final vai realmente sair e vai pensar qual é o propósito de minha vida. Eu acho que hoje você fez uma entrega aqui fenomenal. Obrigada, gratidão por isso. Encerra aí pra gente, fala um pouquinho dos próximos passos e onde encontrar Kiko Kislansky. Bom, gente, obrigado, né, pela oportunidade. Foi realmente maravilhoso, né, estar aqui com vocês. E sinto que a gente conseguiu aí se conectar e transbordar uma mensagem que é sintonizada, né? Todos nós acreditamos nela. E acho que quem estava com a gente aí sentiu isso. E que possam regar essa semente, né? Perfeito. Agora que a gente plantou. Entender que a busca pelo propósito não deve ser uma pressão, não deve ser deve ser leve, deve ser gostosa, divertida, uma viagem para dentro, de entender qual é o meu papel aqui e como que eu posso fazer com que a minha empresa seja um reflexo disso. Então, tamo junto. Você falou onde pode me encontrar ultimamente no aeroporto, Léo. Ultimamente tá meio no aeroporto. Mas eu vou estar em Salvador durante um bom período esse ano, com vários projetos muito legais, inclusive. E uma coisa legal que eu queria trazer é que se alguém aqui acredita muito nesse tema
e quer se tornar um treinador de propósito, alguém que possa multiplicar esse método, né, entre em contato com a gente está buscando não clientes para um produto, mas pessoas que realmente acreditam nisso e querem se tornar multiplicadores desses métodos que a gente desenvolveu. Seria uma honra, quem sabe tem alguém aqui que tem esse chamado, seria uma honra receber vocês conosco, tá? Maravilha. Então, obrigado, tamo junto e quem sim. sabe até a próxima. Com certeza. Obrigada pela sua companhia, gratidão aí para você que nos acompanhou. Lembre de deixar aqui nos comentários qual foi o seu grande input, insight, aquela fala, aquele aprendizado que tocou aí você. E aproveita e compartilha. Começa a seguir, a curtir Bahia Notícias, Eleve Level, o nosso lugar, o nosso ecossistema, ambiente seguro, para que você também possa ir para o próximo nível junto com a gente. Porque o podcast aqui é o Eleve. O Level. Bora viver. Bom dia, boa noite, boa tarde, qual a hora que você estiver assistindo. Tchauzinho. Ô, gente.